Bem-vindo ao Notícias Etílicas e hoje, dia 7 de 6 de 2020, o Brasil acaba de chegar a 35.928 mortos. E como o nosso presidente falou que ia matar mais de 30 mil, já conseguiu e já tá conseguindo levar a meta dele lá em cima. Dá pra ver que ele é pura ousadia e alegria, né, Rogerinho? Ele tá aí com a felicidade em deixar o povo morrer enlouquecidamente. E ao longo desse processo árduo e doloroso de 35 mil mortos que a gente chegou, a gente não pode deixar de relembrar algumas das emblemáticas frases que ele falou nesse meio tempo, né? De quando a gente foi tendo pontualmente a primeira morte. Isso aí, a importância que ele deu pro assunto, né? Então, para quem aí ainda acredita nesse bosta, vamos falar o que ele falava, né? Antes da primeira morte ainda, no início da pandemia, quando chegou no Brasil, ele começou a soltar aquela primeira frase dizendo que era tudo culpa, Diego, da mídia, né? Da mídia ou sempre daquele inimigo que eles querem criar, que é o comunismo chinês, né? Tentando estabilizar a economia mundial, né? E a própria economia chinesa sofreu para um caralho com a pandemia do Covid, então não sei que tipo de estratégia burra seria essa da China. Fez essa frase merda falando que era culpa da mídia, né? Era invenção da mídia comunista e tal, sendo que a parada estava chegando no Brasil, então já era todos os países em volta já estavam se preparando, né, para esse problema, recebendo esse problema. E não, mesmo se preparando, estavam se ferrando legal, como a gente foi vendo o que estava acontecendo na Itália. E quando chegou no Brasil, ele nos trata com essa linda frase, né? E na primeira morte que a gente teve no Brasil, ô Diego, sabe o que o nosso presidente lindão falou? Ele falou que é só uma gripezinha, porque daí quando deu a primeira morte, já estava começando a dar aquela galera infectada, ele teve que tomar uma posição, né? Fazer lá um vídeo falando sobre o acontecido. Então ele nos disse de que era só uma gripezinha. Aí ele foi extremamente covarde e burro ao citar o Drauzio, dizendo que o Drauzio tinha falado, e como o grande médico que a Globo contrata para fazer seus programas falou que é só uma gripezinha, então é só uma gripezinha. Cara, sendo que o Drauzio não é especialista, não é virologista, e se ele cometeu o erro, ele depois voltou atrás, ele se redimiu, ele pediu desculpas e fez outros vídeos falando que realmente era preocupante. Mas a narrativa que fica é a que interessa eles mostrarem, né? Eles pegam um vídeo de 1940 e ficam reprisando como se fosse uma coisa atual, sabe? E Diego, quando o Brasil chegou a 10 mortos, ele disse que tinha histórico de atleta em outra coletiva de imprensa. Pois é, né? A gente percebe que ele tem um grande histórico de atleta, né? A gente já percebe nas flexões que ele faz aí, exibe publicamente um histórico de atleta. Miseravelmente deprimente. E ele usa também umas roupas de atleta, né? Tipo aquelas de surf, mas a dele tem uma buceta. Sim. Ele deveria comprar alguma com, tipo, aquele enchimento que tem sutiãs pra mulheres, pra o sutiã ficar mais confortável. Ele deveria comprar uma com enchimento na parte que vai os genitais. Ou andar de coquilha, alguma coisa assim. E em outra coletiva também, Diego, quando chegamos a 100 mortos, ele fala que vai matar alguns velhos, sim. Olha, tá a prova aí que não só alguns velhos, como velhos, jovens e todas as pessoas do grupo de risco, principalmente, né, cara? Até mais mesmo que velhos, pessoas com problemas respiratórios, cardíacos. E a falta de compreensão dele, desde o começo, como a gente começou falando lá das primeiras frases que ele disse, a desimportância que ele estava dando pro assunto, e ainda continua dando, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Quando chegou a 1000 mortos, o que ele vai dizer pra imprensa? Que não é coveiro. Pois é, a gente nitidamente sabe que ele não é coveiro, né? Porque nesse momento os coveiros estão prestando um serviço muito mais necessário que o dele na presidência. E eu acho que qualquer coveiro ou qualquer pessoa nesse momento estaria mais apta a ser presidente do país e teria um enfrentamento melhor à Covid do que o nosso presidente, né? Então, daí depois de 1000 mortos, Diego, começou a acelerar sem parar esse problema, os hospitais já entrando em colapso. E de 1000, vamos já para a frase linda dele quando chega a 10 mil, que a galera já tá com a pressão, a mídia tá com a pressão em cima dele, né? Vamos se dizer que todo mundo começou a virar comunista pela pressão que começou a ficar em cima dele. O desespero das pessoas perdendo os familiares, e a gente chega então a 10 mil mortos em pouco tempo. E a frase que ele vai dizer, já puto da cara, como se todo mundo tivesse querendo afrontar ele, e ele não gosta de ser afrontado, né? Ele responde que, e daí? E daí, cara, 10 mil mortos, gente morre todo dia, né? Fazer o quê, pô? Tristeza? Olha só, se tivesse todo mundo na rua, tinha mais gente morrendo.
E daí, cara, não faz mal. Morreu só 10 mil, pô. Podia estar morrendo bem mais. Vamos trabalhar pra essa meta aí, ó. Duplicar, triplicar. E já logo em seguida a gente chega com os 20 mil mortos, né? Onde que ele tem que acusar alguém, né? Porque daí, tipo, sempre foi coisa da mídia, sempre foi coisa dos comunistas tentando derrubar ele. Então, ele sempre trazendo essas leis maravilhosas do pessoal ter que voltar a trabalhar normalmente, que não era para parar, porque se não parasse não teria esse problema. Eu não sei de onde que ele tira isso da cabeça, daquela cabeça merda dele, com vários biólogos, vários médicos. Se a gente apenas acompanhasse o que a OMS vem fazendo, os cuidados que ela pede para o país ter, já estaria com uma qualidade muito melhor. Mas daí ele vai acusar quem nessas horas, quando chega a 20 mil mortos, os governadores e os prefeitos da cidade são os culpados. Cara, o que tem pra me dizer sobre essa dele? Cara, é o que é a pauta do governo dele, cara. Qualquer coisa que dê errado é culpa dos governos anteriores, é culpa do PT, são culpa dos governadores que jogam contra ele. Cara, eu não acredito como esse cara que foi eleito com a maioria, aspas, né, porque a gente teve muito voto branco e nulo na última eleição, como ele tem o maior arranjo político, a maior força ao lado dele e consegue dizer que o tempo todo mundo trabalhando contra ele, cara. É um problema cognitivo sério que ele tem, cara. Ele tem um retardo absurdo, cara. Ele tem que ser testado, esse homem. Ele não é normal, ele não é coerente, ele é completamente alucinado, louco. E o que interessa a ele é só o poder acima de qualquer coisa. E a gente viu naquela reunião ministerial lá vazada, né, muito bem produzida para um vazamento, que isso é o interesse deles, cara, de privatizar, e a gente não ouviu um segundo de medidas contra a pandemia. A gente só ouviu pautas como privatização do Banco do Brasil, porque banco ele só é bom e só dá lucro quando é um banco privado. Quando ele é um banco nacional, ele não presta, sabe? A gente deixa pra mão do Amoedo aí, dos caras aí de bancos grandes. Cara, a gente o mundo todo convive com uma pandemia, um vírus. A gente convive com dois, né, cara? O Bolsonaro, ele é muito competitivo, ele vê o vírus aí e ele quer ser pior que o vírus, tá ligado? Esse é a parada. Ele é muito competitivo, é o histórico do atleta dele, histórico de genocida. E a última frase aí, mais recente, que ele andou falando quando chegou na casa dos 30 mil: vamos esconder os números, vamos virar uma Coreia do Norte ou a própria Venezuela, que esconde os dados, né, que as pessoas não precisam saber a quantidade de mortos que estão no país. Foi uma postura dele em tentar mascarar os números, esconder os números, atrasar os dados, para que não fossem noticiados nos jornais aí comunistas, né, como o Jornal Nacional, a grande Globo comunista, que derrubou o PT no último mandato, mas beleza, eles são comunistas. E tu falou sobre a postura, que isso é uma postura de países como a Venezuela e a Coreia do Norte. Bem, a Venezuela, eu acho que a Venezuela, os números dela estão acessíveis em plataformas que tu pode fazer essa coleta, essa contagem. Não sei se eles são precisos, porque eu não sei se eles testam tão bem para ter um número preciso, bem acurado, mas pelo que eu sei, pelo que eu ouvi em alguns podcasts, eles estão testando na medida do possível, até porque países como a Venezuela sofrem vários embargos. Esses embargos são muito mais destruidores e piores que os vírus, porque esses embargos impactam em não chegada de alimento, em não chegada de tecnologia, em não chegada de produto médico, porque sempre que tem um dedinho de algum país que tem embargo contra esses países, esse produto não pode entrar. Se tu importar um equipamento de saúde que tenha um componente de 10 mil componentes, se tiver um componente feito nos Estados Unidos, esse não pode entrar lá porque tem um embargo norte-americano. O grande país ele libera tudo, mas infelizmente, né, ele cria essa política de embargos para foder com países, né, que ele tem o desejo de explorar e de destruir. Então um país como a Venezuela, que tem que meio que se virar para fazer as coisas acontecerem, estão conseguindo, aparentemente com os meios que a gente tem, combater bem, para um país mais empobrecido que o nosso, tá agindo até que bem. E a Coreia do Norte, eu acho assim, que eles têm, não sei até que ponto eles deveriam esconder os números numa questão de pandemia medicinal, mas eu acho que eles têm todo o direito de esconderem os seus dados,
para várias outras questões, quando você também sofre embargos de vários países do mundo e você pode ser do nada atacado e você é tipo o tempo todo as notícias do teu país que vêm do teu país, na verdade, são feitas por agências de jornalismo da Coreia do Sul, né? Um país que tem vários problemas por ser um país altamente tocado pelo imperialismo norte-americano britânico. Então eu acho que a Coreia do Norte deveria ser mais transparente nesse momento de pandemia, mas o resto do tempo eu acho que eles decidem o que é melhor para eles. E a Venezuela eu acho que está tratando bem, até a princípio, da medida do possível. Eu fiquei sabendo que eles trouxeram de volta venezuelanos que moravam nos Estados Unidos para cuidar no país deles, porque né, vai precisar de hospital nos Estados Unidos para você ver qual é a realidade dessa maravilha de país. E o Brasil, né, cara, vai nessa mão de um presidente, um governante que não tem capacidade de gerir a crise e tem que fazer o que ele faz de melhor, que é mentir, né, mascarar as coisas, que é toda a narrativa da eleição dele, no modo deles fazer política é através de mentiras e golpes. É o que ele mais deseja. Ele não deseja um processo democrático, ele não quer um processo democrático, ele simplesmente quer poder governar sem ter impedimentos algum, fazer o que ele bem entender, o curral dele e pronto. O projeto dele é apenas de poder, não de país. O que tu falou ali sobre a questão que a Venezuela está testando, com certeza é mais do que o Brasil tá, porque qualquer país testa mais que o Brasil. O Brasil tá uma vergonha nessa questão da testagem. E o caso ali também é o medo do Bolsonaro sempre foi o quê? Do medo da mídia comunista, isso era o Brasil virar uma Venezuela ou uma Coreia do Norte, onde que agora, por ele querer trancar esses dados, ele é automaticamente comparado a países que normalmente fazem isso. Ele vira um líder ditador, um líder que manipula os números para ter um convencimento da população e da mídia internacional de que o Brasil está agindo bem, sendo que o Brasil não está agindo bem, né? E é nítido isso, é notório isso, que o próprio Trump parafraseou aí o Átila das milhões de mortes, quando ele citou que se eles tivessem tomado medidas como as do Brasil ou da Suécia, eles teriam 2 milhões ou até mais de mortes, sabe? Tipo, porque realmente o Brasil é uma tristeza nesse aspecto, de estar combatendo com seriedade. E numa semana que a gente também viu que parece que mais de 8 bilhões de reais destinados à pandemia, né, a medidas para atenuar, para tentar combater a pandemia, foram, como é que posso dizer, vetados pelo presidente. Então acho que é nítido a intenção dele de que realmente o projeto aí de destruição do Paulo Guedes aí, dos nossos velhinhos aí. O Paulo Guedes, que aprendeu muito na ditadura do Pinochet, onde ele esteve lá trabalhando ativamente para fazer um desmanche da previdência social daquele país. Aprendeu lá, conseguiram cortar os direitos aqui também, e além de cortar os direitos, estão fazendo de tudo para matar nossos velhinhos. Então agora, o que a gente tem que esperar é depois dessas frases, né, que ele deu, chegamos a 35 mil mortos, que já está ultrapassando. Sim. Vamos ver depois a gente fazer uma parte 2 das próximas frases que ele for falar, né, esperar mais um pouquinho para ver o que ele vai falar quando chegar a 100 mil, desse retrospecto mortos, da crise, as né? merda que ele vai tentar arrumando desculpa e jogando sempre para cima da mídia comunista. Mas eu acho que o Brasil não vai ter uma grande melhora, porque aqui a gente tem a descrença da ciência, a gente tem a crença aí em vários pastores que prometem curas. É complicado, né, cara, quando a gente tem um estado que está aí mais preocupado com reabertura de centros religiosos e de grandes comércios e menos preocupado com a saúde da população. E não é nem a questão da reabertura, mas é tipo, se tu tivesse feito um lockdown preventivo e aí tu tivesse controlado o máximo dos casos, agora tu poderia estar de repente reabrindo, tá ligado? Então, pessoal, não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar o vídeo se gostaram. A gente tá trazendo de novo as notícias etílicas pelo menos 2 vezes na semana, terça e quinta-feira, dia de notícias etílicas. Beleza, então? Falou.